Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao nosso estudo sobre mineração de processos. Neste vídeo nós falaremos sobre uma linguagem muito utilizada para representar processos e que é denominada de redes de Petri. Trata-se de uma linguagem visual e que possui um formalismo matemático muito rigoroso por trás dela, o que facilita, por exemplo, a criação de algoritmos para a descoberta de processos, além de ser possível provar diversas propriedades sobre o comportamento desses modelos descobertos. A verificação dessas propriedades são bastante importantes, para que a gente possa entender aspectos relacionados à dinâmica de execução dos processos, ajudando a identificar, por exemplo, situações em que o processo falha em atingir o seu estado final, ou se existem, por exemplo, atividades dentro daquele processo que nunca vão ser executadas. Nesse vídeo a gente fará um enfoque na modelagem das redes de Petri. Nós vamos mostrar os diversos exemplos de modelos, estruturas básicas para representar comportamentos variados e que podem ser empregados também, obviamente, para modelar processos. Porém, é importante dizer que aqui a gente não vai abordar aspectos relacionados à análise de propriedades das redes de Petri, tá certo? Queria requerer um maior aprofundamento sobre as redes de Petri, tá certo? Que até é um objeto de um curso completo. De forma resumida, nós podemos dizer que as redes de Petri, elas formam um modelo gráfico utilizado para representar sistemas que apresentam algum tipo de concorrência em seu comportamento. As redes de Petri elas são particularmente adequadas para modelar aspectos como concorrência, conflito, sequenciamento, desvios condicionais, loops, sincronização, compartilhamento de recursos limitados, situações de competição, quando você tem exclusão mútua. Nós mostraremos aqui neste vídeo exemplos de cada uma dessas situações. Bom, as redes de Petri elas surgiram lá atrás, na tese de doutorado do Carl Adam Petri, em 1962, e avançou bastante lá para cá. Hoje existem duas grandes conferências tradicionais sobre as redes de Petri, a ATPN, que é a Application and Theory of PetriNet, a PNPM, que é PetriNet and Performance Models. Vamos agora falar um pouco sobre os elementos básicos de uma rede de Petri. Para o propósito desse curso, nós iremos apresentar as definições sobre os principais componentes de uma rede de Petri, mas ainda de maneira informal, tá certo? Pois a gente quer aqui nesse curso fornecer alguns insights ou intuição sobre esses elementos básicos e sobre a dinâmica que rege o comportamento de uma rede de Petri. Porém, a gente vai sugerir a leitura de um livro em particular, o livro do professor Paulo Maciel, que é aqui do Centro de Informática, um livro muito didático, que você pode aprofundar bastante o estudo sobre o tema através desse livro. Vou deixar aqui na descrição o link, onde você pode acessar gratuitamente esse livro, tá? Bom, os lugares de uma rede de Petri, como temos aqui, ela é um grafo direcionado bipartido, consiste em dois tipos de nós, chamados lugares e as transições. Os lugares, eles representam as condições dentro de um sistema, que está sendo lá modelado, ou seja, dependendo dos valores que são armazenados nesses lugares, alguns eventos eles podem ou não ocorrer. Já as transições, elas representam os eventos que ocorrem no sistema e dependem dessas condições. Então, tais eventos eles podem causar mudanças nos estados, nas condições do sistema, ou seja, mudanças que vão impactar o comportamento desse sistema de uma forma geral. Eu sei que essas noções de estado, de transição, lugar, ainda está muito subjetiva, para vocês, mas vai ficar claro logo, a gente vai mostrar vários exemplos aqui para esclarecer cada um desses conceitos. Vamos agora analisar com cuidado a estrutura de uma rede de Petri.
Nesse modelo aqui, nós temos três tipos de nós. Três nós aqui. Nós temos uma transição T e temos dois lugares, P1 e P2. Note que existe um arco ligando a saída do lugar P1 à entrada da transição T. Nesse caso, dizemos que P1 é um lugar de entrada da transição T. Existe ainda no modelo um lugar ligando a saída da transição T à entrada do lugar P2. Aqui nós dizemos que P2 é um lugar de saída de T. De forma semelhante, nós dizemos que o arco que liga P1 à entrada de T é um arco de entrada da transição T. De forma similar, o arco que sai de T, ele é tido como sendo o arco de saída de T. Vamos também introduzir um novo elemento aqui, que é o chamado token, tá certo? Que determina o valor associado a um determinado lugar. E dele, do token, né, junto com a estrutura da rede, depende o comportamento da rede de Petri. Então, nós temos aqui a transição, temos o lugar de entrada P1, lugar de entrada da transição T, temos o lugar de saída da transição T, temos o arco de entrada da transição T, o arco de saída da transição T e temos aqui o token associado ao lugar P1. Aqui nós dizemos que o lugar P1 está marcado com um token. Certo? Vamos olhar o primeiro exemplo de uma rede de Petri. Para entender melhor como ela funciona, vamos usar uma versão bem simplificada daquele nosso modelo BPMN da clínica médica, tá certo? Supondo que o modelo possui apenas as indicações de início e fim do processo, além das atividades gera senha, autorização e consulta médica. Aqui nós temos o modelo de rede de Petri equivalente, tá? Nós temos aqui as transições, início, gera senha, autorização, consulta médica e fim, que representa cada um dessas transições, a ocorrência de uma atividade, que é o início e o fim do processo, e as atividades gera senha, autorização e consulta médica. Note que associado ao arco nós não temos nenhum valor aqui, tá certo? Quando a gente não associa um valor ao arco, nós dizemos que o peso do arco é igual a 1. Então o modelo seria, na realidade, se a gente quiser deixar os pesos dos arcos explícitos, nós colocaríamos dessa forma aqui. Vamos dar início então à execução desse modelo aqui para entender como é que funciona, certo? A gente colocou aqui um token no lugar PI, tá? E ao colocarmos esse token no lugar PI, a transição início a gente diz que ela está apta a executar. Por quê? Porque o arco de entrada dessa transição início, ele tem peso igual a 1. E o lugar de entrada dessa transição, ela só tem um lugar de entrada, que é PI, ela também possui um token, possui um ou mais tokens. Então, ele possui lugar de entrada, a quantidade de tokens suficiente para que essa transição ela se torne apta a executar. Quando uma transição ela está habilitada, nós dizemos que ela está pronta para disparar. E o disparo de uma transição, ele indica a ocorrência de um evento. Aqui, em nosso exemplo, indica que o processo ele teve início, pois um paciente ele chegou na clínica. Quando o início disparar, ele vai retirar de seus lugares de entrada, no caso PI, a quantidade de tokens correspondente ao peso do arco de entrada da transição início, tá certo? E aí, em nosso exemplo aqui, esse peso é igual a 1 e o token que está em PI, ele é removido no momento em que essa transição ela dispara. A gente está indicando essa habilitação, né, que a transição está habilitada, através da cor verde para facilitar o entendimento, tá certo? Então, quando ela disparar, ela vai remover o token de PI e após o disparo de início, será incluída uma quantidade de tokens nos lugares de saída equivalente ao peso do arco de saída. Aqui, o lugar de saída da transição início é P1 e o peso do arco de saída que liga início, a transição início, a P1 é igual a 1. Então, será colocado um token em P1.
tá certo? Portanto, aí ele representa o início do processo propriamente dito, como podemos ver no modelo BPMN. Por questões de simplicidade, vamos remover esses pesos dos arcos, né? A gente já sabe que o peso é igual a 1, então não tem necessidade de poluir o modelo com esse valor. Vamos remover ele daí. Ok, vamos continuar e observe agora que a transição gera senha, ela está habilitada, tá certo? Porque eu tenho um token no lugar de entrada dessa transição aí, que é o lugar P1. Ou seja, o paciente chegou na clínica e está pronto para gerar uma senha. Quando essa transição dispara, a mesma coisa, tira um token de P1 e coloca um token em P2. Ok? Aí, esse mecanismo ele continua. Agora a transição autorização está habilitada e quando dispara, vai tirar um token de P2 e inserir um token em P3, como a gente vê aqui. Aqui a transição consulta médica é habilitada e ao disparar, retira um token de P3, insere um token em P4 e finalmente o processo está pronto para finalizar, o que é indicado pela habilitação da transição fim, que ela dispara e aí retira um token de P4 e coloca um token em PO, indicando o término dessa instância do processo. Observe que PO ele não é entrada para nenhuma transição no modelo, portanto, não há nenhuma transição habilitada nesse estado aí. Vamos complicar um pouquinho as coisas. Vamos imaginar que a gente coloque um limite de 5 pacientes na clínica em um determinado instante, tá certo? Então, para isso, a gente vai criar aqui esse modelo, vai colocar mais um lugar chamado vagas, tá? Esse lugar, ele é o lugar de entrada da transição que faz com que o paciente entre na clínica e ele é a saída da transição que faz o paciente sair da clínica, deixar a clínica. Nós vamos colocar 5 tokens nesse lugar para indicar esse limite de 5 pacientes por vez. Observe aqui que a transição início ela está habilitada. Por que ela está habilitada? Porque nós temos os arcos de entrada dela, tá certo? Que vem do lugar vagas e do lugar PI, eles possuem peso 1 e os lugares vagas e PI eles têm um ou mais tokens, tem a quantidade de tokens suficiente para habilitar essa transição. Então, com o início habilitado, ele pode disparar e aí vai retirar um token do lugar vagas e um token do lugar PI e colocar um token no lugar P1, indicando a entrada do paciente na clínica. Então, observe, quando isso acontece, após o disparo de início, você removeu uma vaga que estava disponível para os pacientes entrarem na clínica. E aí, a transição gera senha ficou habilitada, vamos supor que ela dispare, e agora a transição habilitada é a transição autorização. Mas vamos supor que nesse momento 3 novos pacientes cheguem na clínica ao mesmo tempo, tá? E eles ficam prontos aí, observe que agora nós temos 2 transições habilitadas, tanto a transição início quanto a transição autorização, e as duas podem ocorrer em qualquer ordem. Suponhamos que a transição início ela ocorra. Então, uma vaga foi, mais um paciente entrou na clínica, uma vaga menos disponível, agora só tem 3 vagas na clínica. Vamos supor que o início dispara novamente, tá certo? E aí você tem agora só 2 vagas disponíveis na clínica. Vamos imaginar que agora pode ocorrer uma das 3 transições, tanto o início, quanto gera senha, quanto autorização. Vamos supor que gera senha dispare. Aí nós temos agora, vamos imaginar que 4 novos pacientes cheguem na clínica. Observe que tem 5 pacientes na clínica, querendo entrar na clínica, e só tem 2 vagas, porque eu tenho 3 pacientes dentro da clínica. Um esperando para gerar senha e 2 esperando o processo de autorização. Vamos supor que a autorização dispare. Agora nós temos 4 transições habilitadas: consulta médica, autorização, gera senha e início. Vamos supor que a transição início dispare e dispare novamente. Então agora acabou-se as vagas, nós temos 5 pacientes na clínica, observe que o lugar vagas não tem mais nenhum token armazenado nele. Vamos supor que no próximo passo gera senha dispare e depois que consulta médica dispare, tá certo? Aí agora a gente tem um paciente numa consulta, sendo atendido pelo médico, e aí vamos supor que a autorização ocorra novamente, e agora temos aí
4 transições novamente habilitadas, supondo que o paciente termine sua consulta médica e saia da clínica. Observe que quando isso ocorrer, eu vou disponibilizar uma vaga, ou seja, um token será colocado no lugar vagas. E é isso que ocorre aqui, tá certo? E aí você observa que um dos pacientes que estava na fila de espera, ele pode agora entrar na clínica porque eu tenho um token vagas. E é isso que acontece, ele entra na clínica, tá? Aí vamos supor que o paciente que estava aguardando a consulta médica entra para a consulta, ok? Não tem ninguém aguardando consulta médica. E vamos supor que a autorização ocorra novamente. Então, nós temos um paciente em consulta e um aguardando a consulta médica e 3 aguardando para gerar a senha e 3 lá na fila de início, tá certo? Que não está habilitada. Aí vamos imaginar que a consulta médica dispare novamente. Observe que agora nós temos 2 pacientes em atendimento. Para isso, nós precisaríamos ter pelo menos 2 médicos na clínica. Vamos supor, porém que não tenhamos 2 médicos na clínica, a gente só tenha um médico disponível nessa clínica. Como é que você representaria isso? Tente usar a mesma estratégia que a gente acabou de usar para limitar o número de pacientes dentro da clínica. Dê o pause no vídeo e tente fazer esse modelo, incluindo novas transições, novos lugares, novos tokens, novos arcos, etc. Bom, vamos ver aqui a solução para esse problema, tá certo? Então, nós poderíamos fazer utilizando esses novos componentes aqui. Criamos um lugar chamado médicos, ele tem marcação igual a 1, indicando que tem apenas um médico na clínica, tá certo? Se eu tenho 2 pacientes aguardando para fazer a consulta, só um vai poder entrar. Então, quando a consulta médica disparar, ele vai remover um token de médicos e um token do lugar de P3 e colocar um token P4, como a gente vê aqui. Agora, o paciente que está aguardando a consulta médica, ele não pode mais ser atendido, tem que aguardar que o paciente que está em P4 finalize para que ele possa entrar na consulta médica. Observe que quando o fim ocorre, ele não apenas gera um token médicos, mas também gera um token vagas, indicando que tem uma nova vaga disponível para os pacientes que estão na fila entrarem na clínica. E é isso que ocorre. Tudo bem? Então essa é a solução. E aqui a gente finaliza esse pequeno exemplo. Vamos agora introduzir algumas estruturas de redes de PET que são utilizadas, tá, para representar tipos comuns de situações que são observadas em diferentes tipos de sistema, ok? Então, nós vamos ver aqui, começar com uma estrutura que chamamos de sincronização. Imagine que nós temos 2 fluxos e os 2 vão chegar em um ponto em que eles têm que fazer um handshake, eles têm que sincronizar naquele ponto para que possam dar continuidade. Nós temos aqui um fluxo representado por P1, T1 e P2, outro fluxo representado por P3, T2 e P4. Temos aqui tanto T1 quanto T2, eles podem ocorrer, imaginemos que T1 ocorra. Se T1 ocorrer, observe que ainda T3 não está habilitado. Por quê? Porque falta um token em P4. Esses 2 fluxos eles têm que sincronizar na entrada de T3 para que T3 fique habilitado. Então, só quando T2 disparar, como vemos aqui, eu tenho um token em cada lugar de entrada da transição T3 e agora sim T3 pode disparar porque ambos os fluxos estão sincronizando nessa posição. Vamos ver agora um outro exemplo, um exemplo de paralelismo, né? Aqui nós temos 2 fluxos novamente, P1, T1, P2, P3, T2, P4. Qualquer um pode ocorrer, tá certo? Os 2 estão habilitados, pode ocorrer em qualquer ordem. Vamos imaginar que T1 ocorra primeiro, depois T2 pode disparar, ou pode acontecer o contrário. T2 dispara primeiro, depois T1. Ou até mesmo pode acontecer dos 2 dispararem ao mesmo tempo, como vemos aqui. Certo? Bem simples, modelagem de paralelismo. Outro modelo é um modelo que vocês já conhecem, que é o modelo de recursos limitados, aquele que a gente usou no nosso exemplo para limitar a quantidade de médicos e como limitar a quantidade de pacientes dentro da clínica. Aqui nesse exemplo, o lugar P2 ele representa a situação em que o recurso está em uso. Já o lugar P1, ele é a fila de espera, a fila de elementos, de pessoas que estão aguardando para usar o recurso. P3, ele representa
a quantidade de recursos disponíveis. No nosso exemplo aqui, como temos 2 tokens em P3, nós temos apenas 2 recursos, tá? E o disparo da transição T2, ele indica a alocação de um recurso para algum desses 3 aí que estão na fila de espera. Já o disparo de T3 é justamente o contrário, é a devolução desse recurso. Vamos ver aqui, vamos simular para entender melhor. Vamos imaginar que aqui no início temos 3 elementos esperando para usar o recurso. Aqui, quando T2 dispara, o recurso é alocado e fica em uso aqui no lugar P2. Se ele pode liberar o recurso através de T3 ou pode alocar o recurso para outro que está na fila de espera. Vamos supor que esse recurso ele seja alocado para mais alguém pelo disparo de T2. Agora não há mais recurso disponível e a pessoa que está lá em P1 ele vai ter que aguardar a disponibilização do recurso, que vai ocorrer quando T3 disparar. E aí isso indica que o recurso ele foi liberado, está disponível novamente para uso, e é isso que a gente vê aqui. Agora, P1 pode T2 pode disparar novamente, tá certo? E assim ocorre, e o processo continua, tá bom? Vamos ver agora uma outra estrutura também muito interessante, que é o modelo produtor-consumidor. Aqui nós temos a marcação inicial, o produtor ele está trabalhando, realizando a produção de algum tipo de produto lá. E aí isso é indicado pela transição T1, quando ela disparar, indica que esse produto ele foi produzido. E aí nesse momento, T2 pode disparar, indicando o envio desse produto para o consumidor. Quando T2 dispara, agora o consumidor, através da transição T3, ele pode receber esse produto. E aí, se ele receber, ele vai estar aí consumindo o produto quando ele está em P4, enquanto o produtor ele está produzindo um novo produto lá em T1. Pode acontecer o consumidor acabar de consumir o produto e o produtor terminar mais um novo produto. E aí vai enviar novamente para o consumidor através do disparo de T2. O consumidor pode consumir através do disparo de T3 ou o produtor pode produzir um novo produto através de T1. Vamos supor que antes mesmo que o consumidor ele receba esse produto para consumir, o produtor ele produz um novo elemento, tá certo? Aí aqui ele produziu, está pronto para enviar um novo elemento, mesmo antes do consumidor receber o elemento anterior que ele produziu. E aí nós temos agora 2 produtos enviados e nenhum recebido. Se a gente quiser limitar essa quantidade, porque aqui o produtor pode ficar produzindo infinitamente e o consumidor mais lento ele vai ficar aqui sem ter uma capacidade de atender isso. Então a gente pode limitar isso, vamos supor limitar em 1. Aí a gente poderia criar um buffer que seria esse aqui, tá? A gente tem um lugar P6 que aí vai limitar a quantidade de recursos que podem ser enviados, tá certo? Então, imagine que o produtor produziu através de T1, enviou, olha, observe que eu tenho em T2 um token na entrada de T2 que vem de P2 e um outro token que vem de P6. Então, a condição para habilitação de T2 está satisfeita, ela pode disparar e enviar esse produto, tá certo? Aí o consumidor ou ele recebe, ou o consumidor recebe, ou o produtor ele produz outro produto. Vamos supor que o produtor produz outro produto antes do consumidor receber em T3, tá? Note que agora ele não pode mais enviar e não pode nem produzir outro produto, porque ele não tem um token mais em P6, tá certo? Então, quando o consumidor não receber esse produto, o produtor não pode mais produzir. Então, quando o consumidor executa T3, dispara T3 e aí passa a consumir o produto, ele recebe e passa a consumir o produto, agora sim o produtor ele pode enviar o produto que ele acabou de fazer. Aqui temos um outro exemplo, que é um exemplo de exclusão mútua, tá certo? Imagine que você tem uma região crítica, né, ou um recurso que só pode ser utilizado por um ou por outro. Nós temos 2 lugares, P3 e P7, tá certo? Que representam justamente a entrada nessa região crítica. Aqui nesse modelo nós utilizaremos T2 e T5 para indicar o início do uso do recurso ou entrada dessa região crítica. Como o P4 aqui nesse nosso exemplo só possui um token, isso vai impedir que T2 e T5 eles disparem simultaneamente.
De fato, se T2 disparar aqui, T5 só vai poder disparar após o disparo de T3. Que aí, quando o disparo de T3 ocorrer, vai ser devolvido o token que foi removido durante o disparo de T2. Então, P4 ele passa de volta a ter o token. Da mesma forma, se T5 disparar, T2 só vai poder disparar após o disparo de T6, que vai devolver o token que foi removido por T5 de volta para o lugar P4. Vamos ver o exemplo, vamos simular. Vamos supor que T1 dispara, tá certo? E a tarefa A está pronta para entrar na região crítica ou utilizar o recurso. Aí, antes mesmo que a tarefa A ela pegue o recurso, a tarefa B ela fica pronta para utilizar o recurso. Nesse ponto, nós temos uma disputa pelo recurso, tanto pela tarefa A quanto pela tarefa B. Supondo que a tarefa A foi mais rápida e pegou esse recurso através do disparo de T2, tá? Então, está na região crítica, que é P3, e note que a tarefa B ela vai ter que aguardar agora, só quando a tarefa A liberar esse recurso pelo disparo de T3, é que ela vai poder voltar a tentar pegar esse recurso. Então, vamos supor que T3 dispare, tá? Agora, a tarefa B ela pode pegar esse recurso e entrar na região crítica, né? Como ocorre aqui, ela vai para P7. Chegou a hora de praticarmos. Vamos agora fazer alguns exercícios, começando por um bem simples, né? Eu peço que você crie um modelo de rede de Petri para representar um sinal de trânsito de pedestre, tá? Que só tem vermelho e verde. Só isso. Dê um pause no vídeo e tente criar esse modelo bem simples. Bom, aqui está a solução para esse problema, ok? Supondo que o sinal de pedestre ele comece com vermelho, aí você tem uma marcação no lugar vermelho e a transição abrir ela está habilitada para disparar. Quando ela dispara, ocorre uma mudança de estado e aí a transição fechar está habilitada e o lugar verde está marcado. Quando essa transição fechar disparar, novamente voltamos para o estado inicial bem simples. Certo? E se a gente incluir o sinal amarelo, dificulta? Tenta fazer aí, dá um pause e faz aí. Bom, aqui é tudo muito parecido, né? O sinal começa vermelho, abrir está habilitado, o sinal vai para verde, agora atenção está habilitado, o sinal vai para amarelo, agora fechar está habilitado, o sinal vai para vermelho, volta tudo e repete-se o ciclo. Tá? Vamos complicar um pouco mais a situação e imaginar agora que nós temos dois sinais, tá certo? Para controlar o cruzamento de veículos e evitar colisões entre esses veículos, né? Como é que você poderia fazer isso? Pense um pouco, dê um pause e tente resolver. Bom, uma possível solução para isso seria replicar aqueles dois sinais que nós acabamos de criar, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos os dois sinais no vermelho, os dois podem abrir. Se os dois abrirem, bom, não é bem isso que a gente quer, né? Porque isso vai fazer com que os dois sinais fiquem verdes ao mesmo tempo e aí pode ocorrer colisões, obviamente. Então, tente resolver esse problema e evitar esse tipo de situação. Bom, voltando aqui, então a gente tem um novo lugar, que a gente vai chamar de controla semáforo, e ele vai servir para permitir que apenas um dos dois semáforos abra por vez, tá? Ou sinal 1, semáforo 2, porque a gente só tem um token nesse lugar controla semáforos, tá certo? Ele é a entrada para as transições abrir 1 e abrir 2, que abre o sinal para cada um dos semáforos. Então, imagine que a situação era essa e que o sinal 1 abriu, tá certo? Foi para verde. Aí depois ele pode ir para atenção, depois voltar para vermelho novamente. Quando isso ocorre, observe que ao disparar fechar 1 coloca um token no lugar vermelho e devolve o token para controla semáforos, tá certo? Então, quando isso ocorre, os dois sinais voltam a estar habilitados. Vamos supor que agora, novamente, o sinal 1 abra,
tá certo? Vai para verde, depois vai para amarelo e volta para vermelho. E agora, adivinha, sinal 1 abriu de novo, foi para amarelo, foi para vermelho. Então, obviamente, não é essa solução que a gente quer, tá certo? Nesse caso aqui, o semáforo 1 vai ficar sempre abrindo, sempre abrindo, sempre abrindo, o semáforo 2 vai estar sempre numa situação em que ele nunca vai ser atendido, né? Tem quem está parado no semáforo 2, vai ficar lá parado eternamente, quem está no semáforo 1 vai ficar sempre sendo atendido. Dê um pause no vídeo e tente aprimorar essa solução para esse problema, permitindo que haja evite esse não determinismo e haja um atendimento justo entre as pessoas que estão paradas no sinal 1 e as pessoas que estão paradas no sinal 2. Bom, então vamos ver aqui a solução para evitar esse não determinismo que a gente tinha lá, né? Vamos incluir agora 2 lugares de controle que chamaremos de S1 e S2. No início, apenas S1 está marcado. E é isso, como S1 é a entrada para a transição abrir 1, e o lugar S2, que é a entrada para a transição abrir 2, não está marcado, abrir 2 não está habilitado. Mas abrir 1 está habilitado, porque S1 tem um token e vermelho 1 também tem um token. Então, abrir 1 vai disparar e o sinal flui da maneira tradicional, vai para verde, depois vai para amarelo, e note que quando fechar 1 ocorrer, ele vai devolver um token para vermelho 1 e vai colocar um token não mais em S1, mas em S2. E isso vai permitir com que o sinal 2 se torne apto a abrir e o sinal 1 ele vai ficar incapacitado de abrir nesse momento. Então é isso que ocorre. Abrir 2 está habilitado, ele vai ocorrer, tá certo? Vai para verde, amarelo, e quando ele fechar, aí agora vai ocorrer o inverso. O token vai ser colocado no lugar S1 e o sinal 1 vai poder abrir, enquanto o sinal 2 não poderá abrir, tá certo? Então essa situação ela continua e aí vai sendo sempre atendido por vez. Assim finalizamos nossa aula introdutória sobre modelagem com redes de Petri. Para aprofundar mais sobre o assunto, como eu já falei, eu recomendo a leitura do livro do professor Paulo Maciel, que está aqui na descrição desse nosso vídeo, tá? Tem um link para o livro. E nós iremos utilizar bastante as redes de Petri nos próximos vídeos, tá certo? Nós falaremos sobre algoritmos de descoberta de processos. Em particular, começaremos com um algoritmo bem simples, que é o chamado AlphaMiner, mas o modelo de processo que vai ser gerado vai ser um modelo em redes de Petri, e eu espero te ver por lá.